Oi, gente, bom dia! Hoje nós estamos dando mais uma parada para mais uma apresentação legal, mais um estudo, né? Muito essencial, que é a acentuação gráfica dos verbos ter e vir. E outros verbos também que a gente vai hoje conhecer essa acentuação, tá bom, gente? Então, esse é o nosso estudo especial. Os verbos ter e vir. Eles são acentuados, esses verbos ter e vir, e os seus derivados na terceira pessoa do plural. Assim, olha, ele tem, não é acentuado, porque está no singular. Eles têm é acentuado, representando a terceira pessoa do plural. A mesma coisa acontece com o verbo vir. Ele vem, não tem acento. Eles vêm, aí tem o acento. Então, esse acento é simplesmente, certo? Para diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural. Simplesmente para isso, né? Toda vez que eu tiver um sujeito e o sujeito estiver no plural, aí claro que eu já vou saber que o verbo ter ou o verbo vir, ele vai estar acentuado, porque representa o plural. Esses outros verbos, por exemplo, detém, ele é um verbo derivado do verbo ter. Mas o que acontece com esse verbo detém? Por que ele é acentuado na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural? Porque, gente, nós estudamos as regras de acentuação, lembra? O que diz a regra de acentuação? São acentuados oxítonos terminados em EM. Então, a palavra detém é uma oxítona. Muito diferente da palavra tem. A palavra tem um monossílabo tônico, certo? Então, são acentuados os oxítonas terminados em EM. Então, a diferença entre a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, o que diferencia é que a terceira pessoa do singular tem um acento agudo e a terceira pessoa do plural, o acento é circunflexo, certo? Então, esse verbo detém é um verbo derivado do verbo tem, terminação a mesma, observem, certo? Vem, né? Ou uma derivação do verbo vir, intervém. Intervém, terceira pessoa do singular, acento agudo. Terceira pessoa do plural, acento circunflexo. Ok, gente? Então, esse acento é simplesmente para diferenciar singular e plural. Terceira pessoa do singular, né, não tem acento, o verbo ter e o verbo vir. Terceira pessoa do plural, acento circunflexo. Nesses verbos derivados, como eles são oxítonos, na terceira pessoa do singular tem um acento agudo e na terceira pessoa do plural você encontra aí um acento circunflexo. Bom, ter e vir seus derivados. Exemplo, ele tem 2 carros. Observe que o sujeito, terceira pessoa do singular. O que acontece quando a gente vai para a terceira pessoa do plural? Eles têm. Vocês observam, a pronúncia é a mesma. A diferença é que o tem da terceira pessoa do plural vai ter um acento circunflexo, certo? Ele vem de Sorocaba. Ele vem de Sorocaba. Eles vêm de Sorocaba. Terceira pessoa do singular não tem acento. Terceira pessoa do plural, sim. Olha esse verbo derivado do verbo ter. Ele mantém a palavra. Então, acento circunflexo. Por quê? Porque é uma oxítona. As oxítonas são acentuadas. Terceira pessoa do singular, acento circunflexo. Terceira pessoa do plural, aliás, terceira pessoa do singular, acento agudo. Terceira pessoa do plural, acento circunflexo. Isso é que diferencia quando eles são oxítonas. O que diferencia a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural, certo? Ainda, só reforçando para que vocês não esqueçam, verbos ter e vir são acentuados, os verbos ter e vir e os seus derivados na terceira pessoa do plural. Ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Ele detém, eles detêm. A diferença aqui é, como é um oxítono nos 2 casos, a terceira pessoa singular, acento agudo, terceira pessoa do plural, acento circunflexo.
ele intervém, eles intervêm. Terceira pessoa do plural, sempre, sempre o acento circunflexo. Bom, gente, a gente vê também, a gente estuda aí na nossa gramática, nós estamos estudando um acento chamado de acento diferencial. Usa-se o acento diferencial nas palavras pôde, passado, e pode, presente. Ele não pôde estar aqui, é o pretérito, é o passado. Ontem ele não pôde, esse pôde é acentuado, certo? Ele simplesmente serve para diferenciar o pretérito do presente. Ontem ele não pôde assistir aula. Hoje ele pode. Pode é presente. Então, pôde, pretérito, passado, pode, presente. Depois nós temos o acento diferencial ainda do verbo por, certo? Para diferenciar da preposição por. Esse por, eles têm acento todas as vezes, quando você tiver dúvida, você tenta substituir pela palavra, por exemplo, colocar. Eu vou pôr o lápis na mesa, eu vou colocar o lápis na mesa. Ah, pôr tem o valor de colocar, então vai ter o acento, certo? Por, quando ele é preposição, não tem acento. Eu vou por este caminho, é uma preposição, então nesse caso não vai ter acento. Ele só vai ter acento quando ele tiver o valor de colocar. Eu vou colocar os meus livros na mesa. Eu vou pôr os meus livros na mesa. Aí, nesse caso, ele vai receber esse acento circunflexo. Então, esse acento é chamado de acento diferencial. Aqui, no caso, diferencia o verbo da preposição. No primeiro caso, o verbo no pretérito é diferenciado do presente. Pôde e pode. Então, pode ou pôde. Essas duas palavras existem na língua portuguesa e estão corretas. Pode e pôde são formas conjugadas do verbo poder em diferentes tempos verbais. Pode está conjugado no presente. Olha outro exemplo. Agora ele pode sair. Pode, presente. Pôde está conjugado do passado, no pretérito. Ontem ele pôde sair, certo? Então, esse acento simplesmente para diferenciar presente e pretérito. Bom, para a gente entender melhor, vamos exercitar. Depois vocês vão exercitar também na gramática. Mas vamos exercitar um pouco aqui esse conteúdo, tá bom, gente? Então, vamos lá. Olha, complete as frases com tem. Tem sem o acento ou tem com acento. Primeira coisa que você tem que lembrar. Tem sem o acento é terceira pessoa do singular. Tem com acento é terceira pessoa do plural. Olha, a falta de manutenção dos carros tem dificultado o transporte das cargas. Aí você tem ou tem? Então vamos lá, o que a gente já viu anteriormente? O verbo concorda com o sujeito. Ah, o verbo concorda com o sujeito. Então vamos descobrir quem é um sujeito. A falta de manutenção dos carros tem dificultado o transporte das cargas. Quem tem dificultado o transporte das cargas? Quem? Ah, a falta de manutenção dos carros. A falta é ela. Então, está no singular. Então, o que vai acontecer? Verbo no singular. Ah, então nós temos aí o verbo sem acento. A falta de manutenção dos carros tem dificultado o transporte das cargas. Então, vocês já sabem, quando o verbo, né, terceira pessoa do singular, ele não tem acento. Por que ele está aqui na terceira pessoa do singular? Porque o verbo também concorda com o sujeito, e o sujeito está no singular, que é a falta de manutenção. Vamos para a letra B. Eles, sujeito na terceira pessoa do plural. Então, não resta dúvida de que nós vamos ter a representação do verbo com um acento. Por quê? Porque é exatamente esse acento que diferencia a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural, sempre com esse acento. Letra C. Nossa invenção tem melhorado a qualidade de vida de muitas pessoas. Observem, nossa invenção
tem melhorado. Nossa invenção, ela. Ah, terceira pessoa do singular. Então, o que vai acontecer? O verbo vai estar representando a terceira pessoa do singular, sem o acento. Ana Maria tem motivos para se preocupar com o filho doente. Não é Ana e Maria, é Ana Maria, uma pessoa só. Ah, ela. Então, ela tem. Então, está no singular. Pronto, então nós temos aí representando o singular. Letra E. Os criminosos já têm processos por crimes anteriores. Os criminosos, eles. Ah, eles. Terceira pessoa do plural. O que acontece com a terceira pessoa do plural? Ela recebe acento exatamente para se diferenciar da terceira pessoa do singular. Ok, gente? Mais exercício para vocês. Vamos lá. Depois vocês estarão prontos, aptos a ir fazer a atividade, a gramática, né, de vocês, a tarefa de vocês. Vamos treinar um pouco mais. Assinale a alternativa que completa corretamente as frases abaixo. João e Paulo sempre, a primeira palavra é mantém. Mantém contato. João e Paulo, eles. O que vai acontecer? Eles, acento circunflexo. Eles mantêm. Então, pode ser a letra A ou pode ser a letra C, certo? João e Paulo, eles, acento circunflexo. Terceira pessoa do plural. O jornalista obtém. O jornalista obtém. Então, já vai ficando claro, né? Obtém. Acento agudo, porque está no singular. E a outra, os filhos deles. Os filhos, né? Deles. Os. Se é os filhos, eles. Então, nós temos João e Paulo sempre mantêm. O jornalista obtém. Os filhos deles têm. Ok, gente? Esse conteúdo é muito prático, ele só requer um pouco de atenção, né, gente? Parabéns a todos vocês que entenderam. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só retomar, né? Retomem, voltem lá o vídeo e assistam novamente, porque é muito fácil, gente, esse conteúdo, muito fácil, tá bom? E vamos tirar a dúvida e vamos... agora nós vamos ver, né? Nós vamos completar as frases com por ou por. Eu disse uma regrinha básica para vocês, né? Esse primeiro por sem um acento, ele é uma preposição. E o segundo por é verbo, ele tem o valor de colocar. Quando eu puder substituir por colocar, aí esse por com acento. Vamos ver a letra A. Você pode pôr mais água para mim, por favor? Você pode colocar. Esse pôr tem o valor de colocar, então ele vai ser verbo. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser acentuado. Você pode pôr, tem o valor de colocar. Pronto. Letra B. Por tanto esforço, foi aprovada. Por, você observa aí que nós temos a presença de uma preposição. É para começar com letra maiúscula no começo de frase, né, gente? Não consigo pôr o livro na estante. Não consigo colocar o livro na estante. Tem o valor de colocar, é um pôr acentuado, que é verbo. Verbo, o pôr, né? Ele tem o pôr, quando ele é acentuado, ele pode ser substituído por colocar, ele representa um verbo. Vou por essa estrada. A gente já percebe que tem uma preposição. Eu não posso substituir, vou colocar essa estrada. Que história é essa, né, gente? Então, é uma preposição. Preposição não é acentuada. Vamos pôr os pontos nos is. Vamos colocar os pontos nos is. Então, já sabemos que o por é acentuado porque é um verbo. Ok, turma? Todo mundo entendeu direitinho. Disso eu tenho certeza absoluta. Então, bons estudos, né? Nós temos a tarefa aí na gramática, né? É bom demais sempre estar com vocês, tá bom, gente? E logo nos encontraremos, tá bom? Boa tarefa, responda com atenção, retome esse vídeo, gente. É tão legal a gente aprender, é tão bom, vai ser tão útil na vida de vocês esse aprendizado. Até a próxima, tá bom?